Oiê, olha aí, a Ju. Oi, tudo bem, Ju? Tudo bem, como você tá linda? Depois eu vou contar o que aconteceu aqui. Hoje quem debutou aqui de entrada foi a Ju Sampaio, foi a primeira a entrar. Maravilhosa, Juliana também, minha amiga de infância. Obrigada, viu, Ju, de você estar aí. Elaine, minha cunhada, linda. Mi para 13, também dando a maior força. A A Bárbara. Djanira, agora a Djanira não pede mais, não solicita mais para participar ao vivo. Ontem ela solicitou, ela já aprendeu agora. Minha cunhada Marília, maravilhosa. Então, Ju, sabe o que aconteceu? Eu dei assim uma sapiada, porque sexta é meu dia de princesa. De sexta, entendeu? Eu faço a faxina na quinta, e Uhum. aí na sexta eu me cuido. Na sexta, sim, eu faço as unhas, sabe? Eu fico mais relaxando, assim, né? Tem as crianças, tudo mais, mas eu fico mais tranquila, assim, sem muita loucura. E aí, Ah, acho que a pele fica melhor, né? Silvia, obrigada por estar participando hoje com a gente, né? Aí eu também aproveitei e eu fiz umas fotos, sabe? Porque assim, cada live, cada arte de live, a Tauana entrou agora e a Tauana que está me direcionando, né? Porque ela junto com você é que me estimularam a ter essa coragem, né? E, e aí ela fica me dando várias dicas, assim. Então, para cada arte de live, tá indo uma foto minha diferente. Então, agora eu vou dar uma oficializada nas minhas fotos, entendeu? ai, que Aí eu fiquei aqui, legal. fiquei fazendo umas selfies. Ai, que legal. Que Belzinha, seja ótimo. bem-vinda, gente. Todo mundo que entrou até agora, Bia, a gente não vai conseguir ficar falando todo mundo que entrar, né? Tomara que muita gente tenha disponibilidade hoje, né, Ju, e interesse por esse tema. Porque, assim, na verdade, eu e você, né, a gente teve muitos feedbacks positivos das lives, e isso nos felicita demais, né, Ju? As Com pessoas certeza. comentando que está sendo um bate-papo gostoso, que não percebem o tempo passar, que a linguagem está uma linguagem assim, tranquila no nível de compreensão mesmo, né? Então, tanto pessoas que sabem do assunto, quanto pessoas que estão ainda conhecendo, né? Estão entendendo a nossa fala, e a nossa intenção é essa mesmo, né? É comunicar, né, Ju? Falar de assuntos importantes e comunicar com bastante clareza para todo mundo, né? A Fer Gonzaga, maravilhosa, a Marcinha, gente, todo mundo, seja muito bem-vindo, tá? Então vamos começar, né, Ju? Porque senão começa a dar o tempo e a gente tem que dar aquela corrida no final, né? Olha lá, Verdade. meu amor entrou agora. Então agora eu já estou com a minha metade da laranja aqui participando. Então, assim, gente, primeira coisa que eu queria dizer para vocês, porque na live de ontem começou a bater o horário lá que a gente ia ser, acho que, decapitada do Instagram, né? E aí ficou a questão das virtudes pendente, né? Mas vocês podem entrar lá, né, no perfil da Ju, tá bom? E olharem, porque ela colocou lá de uma maneira super clara, né? Bem assim, resumida e clara, a contraponto que a gente falou, né? Para cada vício, para cada pecado capital, tem ali Uma uma vir... virtude, né? Uma ou mais virtudes a serem exercitadas para combater esses vícios, né? Esses pecados, né, Ju? Então, Ah, queria só falar para vocês para minha visitarem lá. cunhada Fernanda chegando. Obrigada, Fer, pela sua presença. A Carol É, também. a Tauana, gente, me dando a dica aqui de fixar o tema, mas assim, eu só sei fazer isso antes de entrar no vídeo. Depois de entrar no vídeo, eu já não sei mais fixar o tema. Então, assim, Deixa gente, pra me lá. perdoem. Deixa... Olha, eu juro que eu vou aprender. Boa noite, Fran. Obrigada por estar com a gente de novo, né? Eu vou aprendendo aos poucos, tá bom? Prometo que em pouco tempo eu vou ficar assim maravilhosa para conduzir, né, entrevistar essas pessoas, esses profissionais, tá joia? Vou aprendendo, tá bom, Tatá? Não fica brava com a tia. E O meu assim, esposo gente, também acabou.
Então acho que a gente Ah, está preparada para. maravilha. Agora estamos, né? Porque é uma só carne, então tem que estar juntinho. Gente, assim, eu vou dar uma introduzir, né? Porque eu vou ter que deixar muito a Ju falar hoje, porque a Ju vem estudando essa questão dos temperamentos com muito afinco há um bom tempo, né? E eu sou, assim, ainda uma leiga, eu estou engatinhando nessa questão dos temperamentos. Mas o que que eu queria dizer para vocês? Que começar a conhecer os temperamentos foi um achado na minha vida, né? Quem está participando todas as lives, ou pelo menos conseguiu assistir aos vídeos, né, que eu deixei lá gravado, lá na primeira live eu falei para vocês daquela mudança brusca que eu tive na minha vida, final de 2019, e aí junto com essa mudança de Lúcia, agora você vai ficar em casa, né? Você vai administrar o lar, cuidar de família, né, do filho, dos filhos, do marido mais de perto. Ó, Ju, acho melhor você colocar o fone, porque já estão falando que tá baixinho. Então, pois agora que eu lembrei que eu esqueci do fone. Pera aí, vai falando a introdução que eu vou Vou buscar. falando, tá bom, tá bom. Então, gente, aí o que que aconteceu? Vou ser bem sincera, assim. Comecei a ter muita dificuldade com o temperamento do João, né? Do meu mais novinho, que fez 4 anos agora. Então, eu nem chamava isso de temperamento, sabe? Falava gênio. Ai, como o João tem um gênio, assim, enlouquecedor. Ele tinha um hábito, e ainda tem, mas melhorou bastante, né? Um hábito de gritar. E o grito é uma coisa que me atordoa muito, assim, sabe? Grito, aquele grito estridente de criança mesmo. Nenhum dos meus outros três faziam isso. E o João, quando queria uma coisa, gritava. E era enlouquecedor, né? Quando em junho eu tive, então, a paralisia facial, que deixa, né, o lado que está paralisado com a audição extremamente sensível. Então, assim, parecia que eu tinha uma caixa lá dentro da minha cabeça, assim, de retorno, que rebombava. Então, cada grito que ele dava entrava cortante, assim, na minha cabeça. Era uma coisa enlouquecedora. Eu tinha realmente vontade de pegar pelo pescoço, gente, para ser bem sincera. Então, o gênio do João, né, que eu chamava de gênio, porque eu falei assim, não é possível, eu preciso entender isso que está acontecendo. Aí um dia o Pedro, meu mais velho, que assim, eu tenho mais facilidade para lidar com o jeito do Pedro. Primeiro que ele é adolescente, né, gente? E eu me dou bem com adolescente. Já tem muitos anos, eu gosto dessa fase. Pode falar que eu sou, né, doida, tem muita gente que não gosta dessa fase. Eu adoro trabalhar com adolescente. Então eu tenho um bom relacionamento com o Pedro. E o Pedro sempre foi mais tranquilo, né? Depois a gente vai falar desse temperamento, vocês vão entender por quê. E assim, o Pedro chegou para mim e falou assim, mãe, eu fiz um teste de temperamento. Falei, teste de temperamento? Como assim? Mãe, eu fiz um teste lá na internet e deu que eu sou tal temperamento. Eu não vou comentar agora, né? Não vou contar agora. Falei, nossa, o que será que é isso, né? E fui ler. E aí eu comecei a ver, gente, que tem estudo do temperamento. Não, é de antes de Cristo, né? Hipócrates começou com esse estudo, né? Eu acho que no século IV, antes de Cristo, é uma coisa Antes assim, de Cristo. muito, né? Muito, muito, muito de tempos já, que esses estudos foram só evoluindo, 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 e no Brasil tem pessoas extremamente especializadas nessa questão, né, dos temperamentos, e muito em voga. Então, assim, é uma coisa super atual. Começou há muito tempo e é muito atual. E eu me interessei, comecei a ler, e aí a Ju, né, que super conhece fazendo os cursos também, né, e foi também me entusiasmando nessa leitura e nesse estudo, tá? E para mim, assim, foi um achado para eu conseguir entender melhor, né, que embora venha do mesmo pai e da mesma mãe, gente, eles são muito diferentes. Eu acho que todo mundo que tem mais de um filho, né, já pensou isso, já falou isso. Meu Deus, como pode filho do mesmo pai, da mesma mãe ser tão diferente? Por que o fulano não fazia isso? Por que a Beltrano? Agora esse é do perua, né? Então é assim que a gente fala, né, Ju? Mas quando a gente estuda os temperamentos, a gente aprende a nomear isso. Isso tem nome, né? E esse nome é temperamento, que basicamente, Ju, se dividem em 4, né? Mas que depois, com o estudo dos aportes e tudo mais, eles podem se transformar até em 12, né? Sim. Seco, úmido. Então, assim, Ju, eu vou deixar
né, você aí deslanchar com o seu conhecimento sobre o assunto. E aí depois, gente, nós vamos assim brincar um pouquinho dentro do que a Ju for falando. Vocês vão aqui nos comentários vendo com o que vocês se identificam, né? Qual temperamento aí que vocês se aproximam mais dentro, não só das inclinações negativas desse temperamento, né? Como também das potencialidades desse temperamento, porque tem coisas boas e coisas ruins que a gente precisa melhorar, né, Ju? Então vai lá. Com certeza. É bem legal você ter comentado, né, essa questão de esse estudo ter começado antes de Cristo, né, 400 anos antes de Cristo. Quer dizer assim, é um conhecimento mesmo que foi sendo aprofundado, né, e que infelizmente a psicologia deixou de lado, né, a psicologia moderna, ela buscou um cientificismo técnico, né, e deixou muita coisa importante de fora, né? Então, quando eu entrei em contato com essa história do temperamento, com esse conteúdo, não foi no âmbito da psicologia, por incrível que pareça. A primeira vez que eu entrei em contato com esse assunto foi quando eu comecei a participar do movimento Mariano de Shansta, né, da qual eu faço parte. E lá eles têm um amplo estudo sobre isso. Por quê? Porque eles trabalham justamente com a família, né? Melhorar os relacionamentos, né? E aí eles trazem esse conhecimento. É muito comum nas comunidades cristãs abordarem esse tema dos temperamentos, né? E aí eu comecei a pesquisar e realmente, geralmente as comunidades, os movimentos que trabalham com famílias, trazem esse conteúdo, né? E é interessante porque assim, é difícil você encontrar livros que não estejam relacionados a algum grupo religioso ou cristão, né? Então, às vezes as pessoas têm preconceito por causa disso. Ah, mas é coisa de religião. Ah, é coisa de espiritualidade, não, deixa pra lá, né? Infelizmente. E como se a tradição, né, o conhecimento mesmo que foi trazido por tantos séculos não tivesse uma importância. Né? E eu ainda que sou analista do comportamento, né? Quando eu me deparei com esse assunto, nossa, eu me encantei muito, porque saber, de fato, a gente já sabe, né? Que a criança, a gente que tem vários filhos, a gente vê o bebezinho, ele já manifesta o temperamento dele, né? De pequeno, de bebê, né? Você já consegue falar, nossa, tem algo diferente, né? Por que é diferente do outro filho, né? Você já começa a perceber essa manifestação do temperamento na criança bem pequena, né? E aí você fala assim, nossa, não é possível, então, que somente as interações, o ambiente, que vai, né, ensinar, que vai fazer com que aquela criança se desenvolva de tal forma, com que ela reaja de tal maneira, né? Então, não é somente o que vem de fora, já tem algo aqui dentro. Né? Então, foi o que a gente falou ontem, né? Que a pessoa então, é como tecido. Né? A pessoa é um tecido. E esse tecido tem uma textura. Né? E essa textura, basicamente, se divide em 4. Né? Então, Hipócrates, ele olhou, ele quis fazer uma comparação justamente para ficar algo mais fácil de entender. Né, algo fácil de se compreender, né, uma metáfora. Ele usou os 4 elementos, né, que é o fogo, a água, o ar e o... Peraí que agora até me atrapalhei. O fogo, o ar, a água e a terra. Né? Então, os 4 elementos, e aí ele faz uma comparação, é muito legal, né? Porque ele vai pegar, né, características próprias de cada elemento, né, e vai, entre aspas, classificar as pessoas. Né? O objetivo não é enquadrar as pessoas, né, falar, então você é assim, assim, assado. Não, não é isso o objetivo. O objetivo é a gente perceber algumas tendências, alguns impulsos, né? Como que incomoda a gente falar assim, poxa, por que eu tenho esse comportamento? Por que eu ajo sempre dessa maneira? Por que eu tenho sempre esse impulso? Por que eu não, ou ao contrário, por que eu não consigo reagir diante da situação? Eu quero, mas eu não... Nossa, eu tenho que fazer uma força gigantesca para ter uma reação.
e não consigo. Por que que eu não sou igual a fulano? Por que eu não sou igual a ciclano? Né? E às vezes dentro da família há essa cobrança. Né? Eu lembro da minha mãe na minha infância falando assim para mim, para quem você puxou, menina? Para quem que você puxou? Porque você fica aí, não se envolve com as pessoas, né? Eu tinha uma dificuldade de interagir, de fazer amizades, né? Eu sempre fui muito fechada nesse sentido. E nem eu entendi o porquê, afinal, né? Uma timidez muito grande, né? E aí, da onde vem isso? E é uma batalha interna muito grande, a gente não compreender da onde vem, é uma angústia muito grande. E de repente você fala assim, poxa vida, tem um motivo, tem um porquê, tem uma base, tem uma estrutura aqui dentro. E aí o primeiro passo é conhecer para aceitar, e aí você vai amadurecer, você vai aperfeiçoar. A partir do conhecimento, né, a partir do conhecimento de si mesmo, né, aí sim eu tenho como melhorar, né, Lu? Porque, eu quero melhorar, mas eu não sei exatamente o quê. Eu não sei exatamente como, sabe? A gente fica meio que patinando, né? Então, o autoconhecimento, ele é super necessário e precisa ter esse conhecimento dos temperamentos. Como ele é necessário? Nossa, como é uma estrutura, na clínica, por exemplo, onde eu trabalho, é uma das primeiras coisas que eu estabeleço com o paciente, tentar entender qual é esse temperamento. E ali ele já começa a olhar com outros olhos a própria vida, os próprios relacionamentos, né? Ele começa a entender as necessidades que ele tem no dia a dia. E aí ele começa a fazer escolhas e tomar decisões mais conscientes, né? A partir desse conhecimento. Além de se compreender, também passa a compreender o outro, né, Ju? Com certeza. E isso, assim, facilita, né? Então, por exemplo, num casamento, né? São dois adultos Sim. ali. Então, já não tem mais essa de que, eu vou educar, né, a fraqueza do outro. Não, mas a partir do momento que a gente identifica, a gente começa a ter uma certa tolerância, né, ou uma grande tolerância. Por quê? Porque é uma coisa que está ali, que às vezes não foi educada, que a pessoa não percebeu, não tem esse conhecimento, né, do temperamento, né. Agora, com filhos, a gente já pode ir auxiliando mais, porque eles são pequenos, né? E então a gente vai, então, por exemplo, né, João, o que eu fui entender, né? Já vou contar aqui. O João é um colérico, como quem? Como a mamãe dele, né? Eu sou uma colérica, sabe? Vocês vão entender um pouquinho aí do que é a coleriquice, que eu brinco que é coleriquice, né? Mas assim, eu sou uma colérica que já ordenou algumas coisas. Eu não sabia dar nome, né, Ju, nisso. Hoje eu sei dar nomes, porque você vai estudar, você aprende a nomear. Mas a minha vida foi conduzida de uma forma que, enquanto eu era professora, eu estava no comando de uma sala de aula, minha percepção era uma, minha atitude era uma. Quando eu me tornei coordenadora, eu passei a trabalhar com uma equipe. E aí, quando você lidera uma equipe, você não pode trabalhar sozinho, ainda mais no modelo educacional que eu trabalhei. É conjunto. Então, você tem que aprender a ouvir todo mundo, né? A validar as opiniões, só que nem sempre isso é algo natural em você. Tem hora que você engole grosso, não significa que você absorveu aquilo, né? Que aquilo te caiu como uma luva, não, você tem que fazer um exercício interno para ter aquela aceitação. Mas é por quê? Porque a vida exigiu isso. Então, eu fui ordenando, né, algumas coisas. Então, achei interessante outro dia, porque eu vi um post do Ítalo Marcilli, que é um super especialista nessa questão dos temperamentos, né? E ele falou assim, é possível você ser colérico e ainda assim ser um docinho. E eu, assim, eu fico me lembrando que tem pessoas que acham que eu sou um doce. Mas eu sou um doce que internamente está trabalhando, né? Está trabalhando, assim, para tentar passar para as pessoas uma doçura, uma face serena. Santa Teresa fala, né? O rosto é do outro. Seu estômago pode estar revirando, mas o rosto é o outro que está vendo.
né? Então, é E lógico ela que não sabe é muito sempre, bem né? disso, né, Lu? Porque ela era Sim. colérica, né? Então, exatamente, né? São Francisco de Sales, que eu amei saber a Sim, história da escrivaninha de São Francisco de Sales, que por sim. baixo era Aham. toda corroída, né? Por quê? Porque eu acho que para não voar num pescoço, ele ia aqui Ele na arranhava, escrivaninha, né? né? Arranhava, né? Então, assim, Sim. realmente, para o colérico tem esse trabalho, né? Então a gente não pode fazer, tem que fazer aquela plaquinha assim, né? Que nem aquela de cuidado, cão bravo, cuidado que tem um colérico, né? Mas a gente tem que ir aprendendo a, a, a lidar com isso e A lidar. melhorar Ô, nisso, né? Lu, isso que você falou é até interessante, né? Porque é até uma comparação que eu ia trazer do cão bravo, né? Então, para entender do que se trata o temperamento, a gente pode pensar no cão bravo mesmo, né? Você imagina, então, um pitbull, você andando na rua, você encontra um pitbull sem coleira, solto, sem o dono por perto, né? Qual vai ser a sua primeira reação? Veja, o cachorro não precisa latir para você ou mostrar os dentinhos dele. Você já vai falar, meu Deus, peraí, deixa eu dar um jeito de escapar desse lugar. Por quê? A mensagem da presença de um pitbull, qual que é? Esse eu posso morrer, né? Eu posso, ao menos, ficar sem uma perna, né? Ó, isso é uma verdade? Não necessariamente. Pode ser um cão dócil, né? Mas você vai ficar lá para ter certeza? Não, né? E, na verdade, é isso que acontece, né? Os temperamentos, eles mostram justamente isso. O que você vai esperar daquela pessoa. Né? Uhum. Então, quando a gente tem esse conhecimento, justamente quando você sabe que aquela pessoa vai chegar na festa, que vai tomar o espaço, né? Então, em casa, né, meu pai é colérico também. Então, meu avô sempre comenta, ó, o Paulo chegou. Porque dá para escutar ele lá da calçada, né? Ele já toma, ele tem, então, para trazer um pouquinho já das características. É a expansão, né, Ju? A expansão. Então, veja só, o quente e o frio. O quente, ele expande, né? Ele tem essa tendência, ele precisa expandir, ele ocupa o espaço. Então, quem é quente? É o fogo e o ar, né? O ar ocupa o espaço, né? E o fogo, não precisa nem dizer, né? Você tem um foguinho ali, você sente o calor de longe, não é verdade? Então, tem essas características. Como é que eu vou identificar que eu sou, então, de um temperamento quente? Então, é uma pergunta básica. Então, para quem está assistindo, eu vou falando, vocês já vão dizendo, ó, eu sou quente, eu sou frio, né? Já vai dizendo aí. Então, veja só. Como é que eu sei que eu sou de um temperamento quente? Então, eu quero que você pense numa situação de adversidade, um problema. Como que é a sua reação? Ela é instantânea? Ou você primeiro recebe aquele impacto e demora um certo tempo para reagir? Então, o quente, ele tem uma reação imediata. Ele expande. O frio, ele retém. Ele espera por um tempo. Né? Então, eu queria que o pessoal que está assistindo já pudesse falando aí, se consegue, né, se Já estão falando da identificar. minha mãe, tadinha. Já estão falando que a Diva é quente. Ai, ó, Ju, só assim, só Porque para dar um feedback aqui, porque a Silvia está pedindo indicação de livro, tá? Então a gente vai dar, tá bom, Silvia? Fica tranquila. tá, Que... eu tenho até, podia até ter deixado aqui perto. Gente, eu sou meio, Mas tudo depois a bem, gente mas passa, vamos Ju, falar. a gente se Sim, a compromete a gente passar. tira foto, coloca Aham. no feed, tranquilo. Então, o quente expande, ele ocupa o espaço. Às vezes a gente fica assim, mas eu tenho uma reação rápida, mas em determinados momentos. Eu, por exemplo, descobri há pouco tempo que eu sofri, eu não sou quente. Eu tinha certeza que eu era quente. Porque em determinadas situações eu tenho uma resposta imediata. Porém, depende da situação. Geralmente são situações em que, assim, do cotidiano, em que eu já administrei por muito tempo. Entendeu? Então aquilo já tomou forma de mim antes, muito tempo antes. Então agora eu reajo. Porque aquilo já está aqui dentro, já foi
pensado, já foi analisado. E aí eu tenho essa reação imediata. Mas se eu pensar lá na minha infância, se eu pensar na minha adolescência, né, eu recebi aquele impacto e ficava, né? Depois, a reação vinha depois. Depois eu ficava pensando, nossa, eu devia ter falado isso, porque não sei o quê, meu pensamento não parava, né? Uhum. Então, esse é o quente e o frio. Quem é de temperamento quente? O colérico ou o sanguíneo, que é o fogo e o ar. Certo? E quem é de temperamento frio é o melancólico ou o fleumático, que é a terra e a água. Aí, quais são as outras diferenças, então? Então a gente está falando do eixo vertical, quente e frio. Agora nós vamos falar do eixo horizontal, que é úmido ou seco. Né? Então, a umidade, ela tende a ser envolvente, né? É aquilo que envolve. A secura é aquilo que retém. Né? Então, vamos pensar na água mesmo, né? Então, eu tenho aqui um copo de água, né? Se eu coloco o dedo aqui dentro, né? Não dá para saber, depois de alguns segundos, que eu coloquei o dedo dentro da água. Porém, se eu pego um pote de terra e eu coloco o dedo na terra e tiro, o que vai acontecer? Vai ficar aquela marca ali. Então, essa é a diferença do úmido e do seco, né? O seco, ele retém, aqui no peito, é aquela impressão que fica por muito tempo, sabe? Aquela impressão que não vai embora. Pode se transformar no rancor. Pode se transformar no rancor, não necessariamente, depende de como a pessoa lida com isso. Mas ela fica com aquela impressão. Ela, sabe, aquela coisa que fica no peito mesmo. O úmido, ele já não tem tanto essa secura, né? Aliás, não tem úmido, não tem a secura. Ele, simplesmente, a marca vai embora muito rapidamente. Então, a gente precisa fazer essa distinção. Eu sou quente ou sou frio? Se eu sou quente e seco, eu sou colérico, né? O colérico, ele é mais seco. Ele tem, não é que ele guarda as coisas, mas ele retém mais as coisas. Porque ele tem controle, é controlador, né? O sanguíneo é quente, ele expande. E úmido é o fogo de palha. Você põe o fogo na palha, explode, né? Queima, mas passa rapidinho. Então, essa é uma diferença bem clássico do colérico e do sanguíneo. Então, vamos pensar assim, ó, num jogo entre amigos de futebol. Aí vai um dar uma cotovelada. Aí é sanguíneo o que recebeu a cotovelada. Ele vai xingar, vai espernear, vai brigar, né? Porque ele tem que expandir. Falou, meu, você não tá me vendo aqui não, né? Sim. Só que logo depois do jogo, tá tudo certo, ele nem lembra mais da cotovelada, já tá tomando cerveja com o colega, já tá conversando, já tá dando risada, você entendeu? Esse é o sanguíneo. Aqui em casa colérico, é o Henrique é sanguíneo clássico. E aqui é a Maria Júlia. A Maria, ela é sanguínea. E aí, o colérico, qual seria a reação? Né? Ele recebe a cotovelada, ele vai ficar muito bravo. Às vezes a reação do colérico não é tão forte quanto a do sanguíneo. O sanguíneo, ele tende a expandir mais, porque é o fogo de palha, aquele negócio que né, pega fogo muito rápido, mas vai embora rápido. O colérico é aquela coisa que começa a fogueira, vai crescendo, né? É mais devagar o fogo, mas ele pode tomar o lugar todo, incendiar tudo, né? Então, o colérico, ele vai ficar com raiva. Acabou o jogo, ele vai ficar olhando feio pro colega. Ele vai reclamar pro outro colega. Você viu o que ele fez para mim? Ele vai começar a reclamar, ele vai resmungar, ele vai embora de mal. Vai chegar em casa, ele vai reclamar com a mulher, com o filho, vai pôr nas redes sociais, eu fui injustiçado, olha o que ele fez, ele me atrapalhou no jogo. Ele mantém aquela impressão por muito tempo e ele precisa pôr para fora. Né? Então é o quente que expande, né? E ao mesmo tempo seco, que mantém aquilo, ele mantém aquilo. Né? Então ele tende a ser uma pessoa mais vingativa, né? E a vingança do colérico é uma vingança mais silenciosa. Então, por exemplo, vamos pensar nos filhos.
né? Então, eu também tenho um colérico aqui, o Léo, né, o do meio, é colérico. A gente tem que ter muito cuidado. Por quê? Porque o colérico, ele é líder, um líder nato. Por que que ele é líder? Porque na cabeça dele, ele é a autoridade. Não existe outra autoridade. Ele é a autoridade, ponto final. Então, ele tem muita dificuldade de lidar com a autoridade dos pais, né? E aí vem o pai que precisa impor, né? Que quer colocar o sim, o não, a ordem, o certo e o errado, né? E ele não vai aceitar de bom grado. Ele vai bater de frente. E aí muitos pais acham que isso, não, ele está me afrontando, né? E na verdade não é uma afronta maliciosa, né? É próprio do temperamento dele. Ele é muito questionador, né? O colérico, ele quer saber por quê. Por quê? Então, tudo é por quê. Você tem que explicar para ele, né? E olhando para isso, ó, compreendendo, olha, o temperamento do meu filho é colérico, eu tenho que olhar como é que eu vou educá-lo, né? Porque eu vou precisar explicar para ele o porquê. Ele precisa entender, né? Ele necessita dessa explicação. Ao mesmo tempo, eu não posso simplesmente colocar ele de castigo. Eu preciso dizer o quanto eu preciso da ajuda dele em determinadas situações. Então, por exemplo, brigou com o irmão, né? Então, eu preciso dizer, falar assim, olha, você você é inteligente, você é forte, você é muito esperto. Eu preciso da sua ajuda para cuidar do seu irmão. Né? Você é protetor, você pode proteger o seu irmão. Então, assim, a educação, ela tende, né, a trazer à tona do colérico as qualidades dele. Né? Não é simplesmente ignorar o que ele fez de errado. Mas a gente tem que ter a sabedoria de lidar. Por quê? O colérico, ele não aceita de bom grado a correção, porque ele tem uma soberba. Lembra, ele é a autoridade. Então ele tem uma certa soberba, então ele não aceita de qualquer jeito aquela orientação. Então você precisa dar uma explicação, né? E você precisa também trazer à tona aquilo que ele tem de bom. Né? Aquilo que ele pode de fato fazer, porque ele tem aquela qualidade. Né? Então, a qualidade contrária àquilo que ele fez. Né? Você vai perceber, eu fiz isso com o meu filho esses dias, fui chamar a atenção dele, quando eu falei assim, filho, olha, eu preciso da sua ajuda. Né? Lembrei o que foi, eu pedi para ele colocar uma roupa suja, e ele, de pirraça, foi colocar lá no reciclado a roupa suja, ao invés de colocar na gaveta do banheiro. Porque o colérico tem isso. Ele faz pirraça. Essa é a vingança do colérico. Ele faz pirraça. Arte, né? Sai de uma arte, vai para outra. Faz pirraça. O Léo aqui, por exemplo, que joga as coisas dentro do vaso sanitário. Né? Agora, graças a Deus que a gente resolveu. Mas vira e mexe, porque ele fica com raiva de você. Ele é uma criança, gente. Ele não sabe o que ele está sentindo. Ele não sabe como lidar com isso. Então ele vai lá, ele taca lá dentro. Né? Porque de alguma forma ele vai te prejudicar. Não é malicioso, ele não está fazendo isso conscientemente. Como é que ele vai saber que ele vai me prejudicar? Mas ele sabe que aquilo é errado. Entendeu? Então é uma vingança silenciosa. Né? Aquele colérico que você fala assim, olha, não come o doce, você não precisa comer, né? Você tá gordinho, tá na dieta. Se você falar para ele não come, ele vai comer de pirraça. Mas ele vai comer escondido. Entendeu? Ele vai lá na geladeira, escondido, e come, e dá risada ainda, tá vendo? Você falou pra eu não comer, eu tô comendo. Né? É dentro do coração dele. Né? É interessante isso. E a gente precisa saber disso. E o colérico, ele funciona muito com desafios. Então, os filhos coléricos precisam de desafios, precisam ser desafiados. Né? Pro bem. Né? A gente precisa direcionar eles pro bem. Por quê? Ele se sente desafiado porque ele tem muita energia. E ele precisa, né, saber onde colocar essa energia. Ele precisa ajudar nas coisas de casa. Né? Os coléricos, eles adoram. Por quê? Eles tendem a ser individualistas, assim, e autônomos. Ele vai lá e faz. Ele quer tomar água, ele vai empurrar uma cadeira, ele vai pegar o copo, ele vai no bebedouro, ele vai dar um jeito, vai tomar água. Sim. Entendeu? Ele não vai pedir. Se ele pede uma vez só e olhe lá. Ele vai dar um jeito de conseguir o que ele quer. Sim. Né? Então, o colérico, acho que deu para entender um pouquinho, né? Tem essa questão da soberba, da explosividade, da manipulação,
porque ele quer controlar, ele quer ter o controle. Mas, ao mesmo tempo, o colérico bem controlado, né, como você falou, bem trabalhado, né, bem conduzido, ele vai se tornar uma pessoa centrada, decidida e é um líder nato. Sim. Eu acho muito Né? interessante, Ju, só para complementar, né? E também lembrar mais uma coisa, a gente lembrar de falar se é possível ter uma mistura dos temperamentos, tá? Porque é uma pergunta aqui, tá bom? Então, assim, Tá. quando eu assisti a live do Pacheco, né? Que é uma É. referência, né? E ele é colérico. E ele contou do doutorado dele com os jesuítas. E é maravilhoso, assim, o que ele fala, porque o que que ele conta, né? Que os jesuítas estudavam muito sobre o temperamento lá, né? E aí, os coléricos eram os missionários, porque eles saíam de lá e faziam as coisas acontecerem. E os professores tinham o perfil de outro temperamento, que são os melancólicos, muito intelectualizados, né, Ju? Muito estudiosos, né, muito Sim. centrados, mas que também apreciam uma certa solidão, um silêncio, não tem essa necessidade da expansão, não é mesmo? Então, É. os jesuítas que tinham um perfil melancólico ficavam como professores, e os coléricos saíam, né, para fazer a missão, então, fazerem as coisas acontecer. Então, é bom a gente enfatizar, né, porque você fala assim, nossa, aquela pessoa ali, pelo amor de Deus, é o cão chupando manga, não dá para conviver com essa pessoa. Mas não é verdade, são pessoas proativas, né, são pessoas que tomam decisões, pessoas que vão, que lideram, que fazem a coisa acontecer, mas que sempre é bom ter um pezinho no freio, para não sair atropelando todo mundo, né? Ah, é um trator, né? O colégio, se deixar um trator, passa por cima, né? E aí entra, como você falou, tem a mistura dos temperamentos? Tem, por quê? Tem os aportes, né? O que que são os aportes? Então, a gente pegar assim, vamos pensar que é uma cruz, né? O quente, o frio, o úmido e o seco. Então, se a pessoa, ela vai do quente, conforme ela vai se aproximando, né? Do seco, né? Ela vai sendo mais seca ou menos seca, né? Mais úmida. Então, o colérico, tem sempre a característica da secura. Porém, ele pode ter um aporte úmido. Você, né, Lu, tem um aporte úmido, que é essa questão do envolvimento, de saber se colocar no lugar do outro, de saber escutar, porque o colérico, o colérico seco mesmo, né, ele não tem empatia, tem muita dificuldade de se colocar no lugar do outro. Ele não entende, não compreende mesmo as necessidades do próximo, né, são dificuldades que com o tempo a gente vai desenvolvendo, a gente vai melhorando, a gente vai direcionando, né? Então, tem esse aporte que vai variando, né? Que é uma característica natural, mas que com a autoeducação vai sendo alterada, né? Então, o que que vai mudar, né? Vai mudar entre o úmido e o seco, geralmente, né? E a expansividade, como assim? Um pouco mais controlada, né? Ou um pouco mais desenvolvida. Então, por exemplo, a pessoa fria, ela tende a ter dificuldade de se colocar, de falar o que pensa, de falar sobre si mesmo. Então, são coisas que a gente vai aprendendo na vida, né? Quando eu sei qual é a minha maior dificuldade, eu posso desenvolver ela. Sim. Tá bom? Vamos falar do próximo temperamento, do sanguíneo. Sim, vamos lá. Então, o sanguíneo é o quente, né? É o ar. Então, o sanguíneo ele é expansivo também, porque ele tem um espírito alegre, é espontâneo e adora falar. É muito falante o sanguíneo. Então, tudo tem que falar, falar, falar. Eu tenho até que tomar cuidado, né, com a Maju, que é sanguínea e ela tem necessidade de falar. Mas, gente, é desde pequenininha. Ela fala, a gente até brinca com ela. A gente fala assim, fala muito, blá, blá. Essa é a Maria Júlia, a gente brinca, ela dá risada, porque ela tem uma necessidade de falar, gente, que é impressionante. Né? O Wellington Só que chamou o Henrique de Janeiro. Fica quieto, de Janeiro. Ai, gente. E a gente tem que levar essas coisas na brincadeira mesmo, né? Ensinar as crianças a identificar essas características, né? E
e se divertir com isso, né? Uhum. E o sanguíneo é muito isso. Ele é do entretenimento, ele adora estar com as pessoas, né? Então, veja, o colérico gosta de falar também, né, Lu? Sim. Só que o colérico gosta de falar porque ele gosta de ter posição. Ele gosta de pontuar a opinião dele. Agora, o sanguíneo, ele fala porque ele quer se relacionar. Você vê a diferença? Sim. Né? Então, o colérico, ele não tem tanto interesse em ouvir a opinião do outro. Ele quer falar para pontuar a opinião dele. O sanguíneo, não. Né? Ele quer deixar uma marca. O sanguíneo, não. Ele quer envolver, ele quer se relacionar. Então, às vezes, ele acaba sendo inconveniente. Porque ele quer falar, mas ele fala qualquer coisa. Ele fala bobagem, ele faz piada, ele faz brincadeira, porque ele quer se relacionar com as pessoas. De qualquer jeito, de qualquer maneira. Então, às vezes, acaba... Então, a gente precisa ajudar os nossos filhos nisso. Né? Tem tempo, tem hora. Então, às vezes eu vejo minha filha, né, essa coisa da aula online, muito interessante. Eu fico imaginando ela, gente, uma sanguínea, né, tendo aula online. Ela fica aflita assim na frente do computador, porque ela quer participar da aula. Então ela fala, eu tia, sabe? O tempo todo ela quer participar, ela quer falar, né? E aí eu tenho que falar, filha, calma. Olha, tem outros alunos, você tem que dar espaço para os outros alunos. Ai, eu tô triste porque a tia não deixou eu falar hoje, né? Mas calma, minha filha, ela tem que dar a vez para os seseus colegas também. Se deixar só ela fala, né? Então isso é muito interessante, ter esse olhar, porque senão, eu falo assim, nossa filha, como você é inconveniente, pelo amor de Deus, né? Você já vê com olhos ruins, né? E não... É algo muito bom, que bom que ela tem esse desejo de participar, que ela tem essa iniciativa, né, de fazer as coisas, essa prontidão. E que acontece? O sanguíneo, né, o úmido, ele tende a ser superficial. Né? Então, o sanguíneo que acontece? Muitas crianças são diagnosticadas com déficit de atenção e, na verdade, elas são crianças sanguíneas. Não tem déficit de atenção. Então, olha só como tem que ter muito cuidado. Né? Como o conhecimento do temperamento é importante. Porque o sanguíneo, ele tem... Eles não ficam muito tempo na mesma coisa, né, Ju? Muito difícil para eles. Né? Muito difícil. Eles passam muito rápido de uma coisa para outra, perdem o interesse muito rápido. Eles não aprofundam. Então, eles tendem a começar e não terminar. Né? Então, a gente precisa o quê? Educar a vontade do sanguíneo. Filho, primeira coisa que você tem que fazer, cumprir o seu dever. Ele só quer saber da diversão. Se deixar o sanguíneo sem orientação, ele só vai saber da vida boa, da vida de prazeres, da vida da diversão, da vida... E aí é muito perigoso, porque a vida não é só isso. E aí ele não vê sentido nos deveres do dia a dia, né, nas obrigações, né? E isso é muito ruim. Então, a gente precisa direcionar os nossos filhos desde pequeno. Olha, você tem que primeiro cumprir com o seu dever, bem feito, né? Cumprir com alegria, né? Não é fazer de mau grado. É entender a necessidade de cumprir com o dever. Né? Olha, eu comecei uma atividade, eu vou até o final. Né? Eu fiz uma atividade, eu vou guardar os meus materiais. Então, minha filha tem muito isso. Onde ela passa, ela deixa. Né, o rastro das coisas. Sem comentários. Aí eu tenho que chamar, falar, vamos primeiro, antes de você começar outra coisa, vamos terminar o que você começou? Vamos organizar isso aqui, vamos guardar, né? Então a gente precisa ajudar os nossos filhos a olharem para isso. Então não é malicioso. Porque eles têm a atenção deles muda muito facilmente de uma coisa para outra. Né, rapidamente. Então, assim, eles tendem a ser muito alegres, né, e às vezes inseguros e exagerados. Os sanguíneos tendem a ser medrosos. Por quê? Porque eles têm muita resistência ao desprazer. Lembra do prazer, né? Daquilo que é divertido? Eles têm muita resistência ao que causa, né, desconforto. Então, eles tendem a ser medrosos, a não enfrentar, né? A ser mais cautelosos
Porque, né, tem receio do desconforto mesmo. Né? Então a gente precisa olhar para isso. Eles são agradáveis. Só o tempo, tá? Porque a gente ainda tem dois, né? Meu Deus, tá bom, tem mais dois para falar. Estou finalizando o sanguíneo. São agradáveis, simpáticos e otimistas. Então é aquele assim, ó, ele que vai organizar a festa, ele que vai. Aqui quem organiza, o organizador de festa é a Maju. Né? Bom, ficou claro, eu acho, essa diferença entre o sanguíneo e o colérico. A gente está falando assim de uma maneira muito superficial. Quero até convidar. Quero até convidar as pessoas. Podem ir lá no meu perfil, que eu fiz, tem vários destaques, um para cada temperamento. Tem várias características, vai falar sobre os aportes, né? E ali você vai realmente se identificar, vai identificar sua família, seus filhos. Então, eu convido a ir lá no meu perfil depois, dar uma olhadinha nos meus destaques, tá bom? Bom, vamos falar então de quem? De quem a gente fala? Do frio, do seco ou do úmido? Vamos falar do úmido. Tá bom. Então o úmido seria o fleumático, que é frio e úmido. Eu tenho que é a água. Né? E o que é a água, afinal? A água, onde você coloca, ela se espalha, ela se adapta. Né? Ela se mistura, né? Muito facilmente. Ela é uma questão de adaptação mesmo e de repouso. Então, eles tendem a ser mais tranquilos, pacientes, organizados, né? Mas ele também tende a ser mais assim, acomodado e indeciso, né? Mas tem uma característica que é muito importante no fleumático. O que acontece se eu colocar, por exemplo, dentro desse copo de água, um pedaço de limão e deixar aqui por um mês? Essa água vai se transformar numa limonada, sem eu espremer o limão. Não é verdade? Porque a água, ela tende a absorver. Então, assim, de primeiro momento, ela tem essa superficialidade também. Só que, com o tempo, com a exposição contínua, ele absorve aquilo que está no ambiente. Então, por isso que às vezes o fleumático é mais difícil da gente identificar. Porque ele tende a pegar as características dos outros temperamentos que estão com as pessoas que ele convive. Né? Então, a gente precisa olhar, né, para isso é muito importante. Né? Eu tenho aqui um fleumático, meu querido amor, meu esposo é fleumático, e foi muito difícil, né, a gente chegou a essa conclusão, né? E por quê? Porque ele tem algumas características mais secas, né, mais pontuais, mas por quê? Porque ele é militar, né? Ele é militar, então por tantos anos, né, convivendo com uma estrutura, né, formada, rígida, né, ele absorve essa característica. Né? Mas ele é fleumático, né? E é bem interessante. Fala um pouquinho do seu fleumático, Lu. Então, o Pedro, quando ele fez esse teste, embora, gente, ninguém indique fazer teste de internet, né? Mas ele entre o fleumático e o melancólico, né? Porque o Pedro também tem umas características assim do melancólico, mas depois, lendo mais, eu percebi que ele tende mais mesmo a essa questão do fleumático, né, para o lado das características do fleumático. E o Pedro, isso que você falou dele absorver algumas características, né, às vezes ele perde, por exemplo, a paciência com os irmãos, e ele age de um jeito que eu me vejo nele, né, ele absorveu assim, nesse relacionamento com os irmãos, a minha coleriquice, assim, ele fica nervoso. Mas para outras coisas, ele tem, por exemplo, a característica que também fala muito no fleumático, que é a da indiferença. Parece que o fleumático não se importa, que tá água de mão, né? Que tá tudo bem, se o mundo tá acabando, só falta um barranquinho para ele encostar. Mas
É uma indiferença que é superficial. Na verdade, o que eu percebo no Pedro é que ele não manifesta que ele está se importando, mas eu sou mãe dele. Então, eu sei que ali dentro, na verdade, ele está fazendo um trabalho para absorver aquilo, e como o Pedro, assim, com a graça de Deus, ele tem uma direção doutrinal e espiritual muito forte, que, claro, foi ensinada, mas também foi uma opção que ele fez. Eu vejo que tem muitas coisas assim, que em outros adolescentes, e olha que eu já trabalhei com todo tipo, né? Seria assim um ato de revolta para outro adolescente, um caso de revolta. O Pedro, ele internaliza aquilo e ele entende que tem um plano, né? Mas não é uma coisa confortável o tempo todo. É claro que aquilo mexe, porque ele é um ser humano, né, Ju? Então, o Sim, Pedro é aquele filho que todo mundo sonha, assim, ele não dá trabalho, né? É aquele filho que não dá trabalho. Não quer, não gosta de sim, sair, não, sabe, de poucos amigos, muito seletivo sim, para tudo, né, Júlia? É muito seletivo em tudo mesmo, né? Muito educado. Minhas amigas falam que ele é um lorde, né? As professoras, ele é um lorde, muito educado, né? Mas se ele precisar falar, ele vai falar, mas ele não vai falar o tempo todo. Ele, num determinado momento, ele vai falar uma coisa que ele já, como você disse, está muito tempo aquele limão ali, né? aham, Mas ele não vai ser sempre que ele vai expor aquilo, né? Então, assim, sim, o que, que é a questão de lidar com o Pedro? É aquele filho que não dá trabalho, mas que nos pais gera a preocupação o que ele está que, pensando sobre isso, né? sim, Como é que isso uhum, está dentro dele? Porque ele não sim, vai verbalizar, né? Ele não sim, vai verbalizar sempre, entendeu? Então, o relacionamento com o Pedro é assim, né? Ele legal. E é isso mesmo, né? E a gente precisa olhar para o fleumático, porque ele tende a não dar trabalho mesmo, só que ele internaliza tudo. E um fleumático não trabalhado, ele tende a se fechar de tal maneira, né, que ele só vai olhar para aquilo que interessa particularmente para ele, e ele vai ter assim muita dificuldade em se relacionar com as pessoas. Ele vai ser uma pessoa isolada, uma ilha praticamente, né, fechado, com sentimentos fechados, que não fala de si, que não fala do, né, às vezes ele nem pensa muito sobre o assunto, deixa para lá. Ele vai vivendo e vai se adaptando ao que aparece, né? Só que fica nessa, nossa, o que acontece com essa pessoa, né? Que é meio estranho, fica muito na dela, não dá opinião, não, né? E aí vai vivendo, vai vivendo. Então a gente tem que olhar para o fleumático com muito cuidado, muito carinho, né? Para ajudá-lo a falar um pouco mais, desenvolver isso, né? Ou perguntar a opinião dele, ajudar ele a falar, né? O que ele pensa, o que ele sente, o que ele quer, o que ele pretende, né? Ajudar ele a colocar para fora, a se colocar nas situações. E um fleumático bem trabalhado, ele vai ser um ótimo líder, porque ele vai saber, né? A umidade traz esse envolvimento, ele vai envolver as pessoas. Então, como você falou, é um lorde, né? Ele é muito educado. Então, ele vai ser aquele líder, né? Compreensivo, que vai ouvir, que vai, né? E ele vai absorver aquilo e vai direcionar as pessoas, né? De uma maneira adequada para aquela situação. Né? Então, um fleumático bem trabalhado, ele é consistente, eficiente e muito confiável. Né? E para a gente finalizar, né? Deixa eu ver, Vixe Maria, sim. o melancólico, que sou eu, né, gente? Ai, Senhor. Há pouco tempo, né, por mais que eu venha tendo contato com esse conteúdo, mas há pouco tempo que eu consegui entender que eu sou melancólica, eu acho que é aí que vem também o meu diagnóstico, entre aspas, porque o melancólico ele tem muito isso, essa indecisão, né? É a terra. Então é frio e seco. Ah, que beleza, que maravilha, né? Então é o repouso e a resistência. Então, eu sou uma pessoa extremamente resistente à mudança,
né? Nossa, ter que mudar uma situação, mudar, né? Eu tive uma situação na minha infância de ter que mudar de cidade. Gente, eu chorava todos os dias, porque aquilo era inaceitável para mim. Só que daí, olha que beleza, depois de 1 ano e meio chorando todos os dias, eu comecei a aceitar. Aí meus pais resolveram voltar para trás e voltar para Mas, sabe, então, enfim, a gente tem as dificuldades que a vida coloca, a gente tem que se virar, né, Lu? Mas, assim, é muito analítico, persistente, gosta de ordem, estrutura, né? A ordem mesmo, não é nem tanto a questão da organização, também tem aqueles mais secos, né? Gosta da ordem, inclusive, externa, né? Como o fleumático. O fleumático também gosta de organização, da limpeza, né? O fleumático gosta muito das coisas limpas, arrumadas. O melancólico também. Só que é uma ordem mais das coisas, sabe? Né? De saber o que eu vou fazer, para onde eu vou, né? Esse planejamento, mas demora, né? Ele vai olhar, ele vai... Então, por exemplo, eu quando entro em contato com conteúdo, demora, gente. Demora para eu conseguir realmente pôr em prática isso. Então, por exemplo, os temperamentos, estou falando deles agora, mas já faz o quê? Quantos anos que eu estou tendo contato com esse conteúdo? Né? Enquanto isso realmente não teve uma forma aqui dentro, eu não pus para fora. Eu não falei sobre o assunto. Né? Então, é interessante a gente entender esse funcionamento, né? Ele é difícil de se envolver, então é uma pessoa difícil de fazer amizades, então é uma pessoa difícil de confiar, né? Também é uma pessoa difícil de se divertir, porque ele tende a olhar para as coisas com muita seriedade, sabe? Então, aquela pessoa que demora para entender a piada, você passa vergonha, porque depois de tantas horas você dá risada sozinho, é o melancólico, gente, porque o negócio entra, não vem, você fica pensando naquilo, que o negócio tem que fazer sentido dentro de você. Depois que cai a ficha, né? Aí você dá risada sozinho, né? É mais ou menos por aí. Pode ser pessimista, né? O melancólico não trabalhado, ele tende a olhar para as coisas de uma forma mais pessimista. Por quê? Ele é pé no chão, realista, né? Muito crítico. Eu, graças a Deus, não tenho tanto, eu tenho um pouco da umidade, então eu sou uma pessoa mais otimista, eu espero sempre as coisas boas chegarem, né? E é obstinado, sensível e leal. Essa questão da sensibilidade do melancólico. Então, uma criança melancólica, ela tende também a não dar trabalho para os pais. Deixa eu ver que horas são. Ai, Jesus, 5 minutos, rapidinho. O melancólico, ele tende a não dar trabalho para os pais, ele é organizado, ele estuda sozinho, né? Ele é centrado naquilo que ele está fazendo. Porém, tudo que acontece, todas as impressões, todos os acontecimentos, ele guarda. E aí ele tende a manifestar isso depois na adolescência, na vida adulta. Então, talvez ele não dê trabalho na infância, mas ele pode vir a dar trabalho para si mesmo na vida adulta, por exemplo, manifestando ansiedades, né, situações que ele não consegue lidar, porque são coisas do passado. Então, ele precisa olhar, os pais precisam olhar para isso. Então, quando acontece uma situação, você tem que estar mais próximo desse melancólico, né? Você tem que dar mais atenção também para ele, né? Ajudar ele a digerir aquela informação. Então, um pai colérico com o melancólico, imagina uma explosão e o melancólico que segura aquilo no peito e fica com aquela impressão, né? Por tanto tempo, e fica, né? Então a gente precisa olhar com cuidado para as crianças melancólicas, que tendem a ser mais quietas, não se envolvem muito, são tímidas, né? Não querem, né? Tem dificuldade mesmo de se relacionar com as outras crianças, né? E então olhar para isso com cuidado, de repente colocar em atividades que possam ajudar a desenvolver algumas agilidades, a segurança, porque ele tende a ser mais inseguro também, tá bom? Eu acho que deu para falar rapidamente dos 4 temperamentos. Queria falar mais, né? Oh, meu Deus do céu, essas lives de 1 hora não dá certo pra gente. Não dá. Olha, gente, nós vamos fazer assim, então, né?
Primeiramente, é o terceiro dia da nossa série de lives, que deu uma louca, assim, me ajude já a fazer 3 lives, né, Ju, seguidinhas, assim. Mas os feedbacks foram muito positivos, então a gente queria agradecer assim, estamos realmente desejosas de que tenha auxiliado vocês, né, as nossas conversas, não é verdade, Ju? E assim, o mundo não acabou, né, estamos aí, a gente fez essas 3, né, Ju, mas a gente ainda tem um monte de ideia para outras lives, não é mesmo? Então, quem acompanhou essas, né, além de procurar lá no perfil da Ju, conhecer mais essas temáticas, não é verdade? Também, nos seguindo, vai dando sugestões, né? Manda mensagem, nossa, eu gostaria tanto de saber sobre tal assunto, né? Inclusive, de temperamento mesmo, eu assisti várias lives e cada live falando de um só temperamento e dava assunto para 1 hora ou mais. Então, imagina abordar os 4, né, numa live só, gente, realmente é pouco tempo. Mas o conhecimento está aí para a gente adquirir e a gente pode voltar a conversar em outros momentos, né? Então, assim, se vocês, né, Ju, se vocês gostaram da dinâmica que a gente propôs, né, que foi um bate-papo mesmo, uma coisa mais fluida, com uma linguagem bem acessível, compreensiva, né, compreensível para todo mundo, então, sugestões, estamos abertas, né, Ju, e podemos voltar a conversar mais adiante também, né? Com certeza, deixa sugestões para os próximos temas, né? Convido vocês a irem lá no meu perfil, olha os destaques, lá tem bastante informações sobre os temperamentos, e eu vou fazer amanhã uma postagem com a indicação de alguns livros também. Tá ótimo, então. Gente, tá beijo, gente, obrigada. Muito obrigada pela presença, Lu, muito obrigada por essa parceria. Viu? Também agradeço, amor. E até as próximas, se Deus quiser. Até as próximas, se Deus quiser. Beijo, gente. Bom fim de semana para todo mundo, viu? Beijão. Tchau. Tchau, tchau.